armazenamento, meio a aula dele? Eu preciso colocar aqui para vocês? Não é a ponta da agulha que esquenta, e sim o tecido. Não sei. Que as gravadas ficam ali, né? Não sei se tem como, tem mesmo. Fazer o quê? Desculpa. Colocar no armazenamento junto com as gravadas, aí ele puxa dali? Não, ali o armazenamento ele é num Dropbox. Eu vou fazer o seguinte, eu coloco a minha aula na Mariana e vamos tentar ver também. Mariana, já vou colocar no teu WhatsApp, pode ser? Pode, só que aí você vai ter que me explicar como é que eu compartilho, porque eu não ia compartilhar. Eu mando no e-mail. Pode. Quer mandar no e-mail? M de Mariana. Eu mando aqui pro e-mail. Manda no meu, então, isso. Ok, tá. Foi o desenvolvedor da máquina custada, na qual, através dela, nós passamos a utilizar em áreas que eram antes proibidas. Estou mandando para você no WhatsApp, que não é pesada. There we go. Se quiser mandar para mim também, aí a gente tenta. Se o Mil tiver que sair, né, Mil? Aí como é que vai? Radiofrequência custada ao longo dos anos, vocês podem ver. Para compartilhar, é só clicar em abrir o menu compartilhado aí? Não, você já pegou a aula? Não, ainda não, mas já estou me antecipando aqui. Tá. Chegou? Você vai clicar em mais. Ah, tá indo? Será? Não. Uai. Você tá compartilhando, Mariana? Ah, tá. Não, não recebi ainda. Eu já vi onde que é compartilhar. Você, da Maria, vou mandar. Peraí, você mandou no meu WhatsApp? WhatsApp, viu, mano? Você mandou no meu WhatsApp, Marcelo? Manda no meu também, Marcelo. Sim. Ou no meu e-mail? E-mail? Não, pode mandar no WhatsApp, mas eu não recebi, não. Chegou aqui. Você mandou no WhatsApp. Achei, acabei de receber, Marcelo, pronto. Marcelo, posso passar a sua aula? Por favor. Posso apresentá-lo, então, enquanto isso? Ou... Deixa eu tentar compartilhar, só um segundinho. Tá. Nessa aplicação de impulsos da corrente elétrica, é formado um campo elétrico. Certo? Esse campo elétrico é a força que uma partícula ela experimenta ao ser submetida a um campo eletromagnético. Uai. E se observou... Vou te falar com uma coisa que nem eu estou entendendo agora, porque ele está dando que o meu não está partilhando. É algum problema da plataforma. Será que é melhor fechar essa sala e abrir outra? Espera aí. Deixa eu tentar de novo aqui. Da lesão convencional, da lesão térmica, a qual o seu alvo... Ele foi bloqueado pelo browser. Peraí, já sei. Não, é porque ele está dando algum problema aqui, peraí. Rapidinho que faço isso no minuto. O ideal é que o seu alvo... É chatinho mesmo. Distal a ponta do eletrodo. Olha que interessante. Ele, por algum motivo, ele simplesmente... Eu vou ter que sair, tá? Um segundinho eu já volto. E aí, Mariana, bom dia. Oi. Com quem eu tô falando? Eu nem sei, tô perdido aqui. Ah, João? João? Tudo bem? Ei, João. Tudo bem? Beleza? Deu tudo certo? Tudo bem? Com a festa da filha. Deu, né? Eu separei da minha esposa, agora tá tranquilo. Não, tô brincando, eu vou mais tarde na festa. Entendi. Eu vou chegar da esposa tem jeito, mas da filha não tem, não. Eu vou chegar uma horinha
1 hora e pouco mais tarde, vai ser à tarde, né? Daí a gente faz a discussão ali, tá tudo certo. Sim, tá ótimo. Se você precisar, de repente, na discussão que a gente toque lá, você fala. Não, mas tranquilo, agora ela já aceitou bem. E o pai, na verdade, não é uma coisa muito importante numa festinha de 1 ano, né? Ai, gente. Voltei. Quase com um stent na coronária, mas voltei. Calma, Mil, que vai dar tudo certo. Sempre Tudo dá. dá certo, Mil. Fica tranquilo. Agora vocês devem estar vendo, né? Vamos. Apareceu a aula? Perfeito. Apareceu. Ufa, nossa, Marcelo. Marcelo, Posso apresentar? agora... Peraí, deixa eu só... bom, quando você quiser, eu inicio aqui. Só, eu estou te ouvindo aqui, só mandando passar que eu vou passando. Pode apresentar, desculpa. Ok. Peraí, tá gravando? Tá gravando aí? Deixa eu ver se tá gravando. Ela tá gravando? Já tá gravando? Tá sim. Pode ficar à vontade. Bom dia. Com muito prazer, eu apresento o Dr. Marcelo Mas Pérez, que vai apresentar a aula Anestésico Local para Bloqueio na Dor Crônica, qual é o ideal. O Marcelo é diretor de Relacionamento Internacional do LASCA, presidente do Comitê de Dor da SBA, coordenador do curso de Medicina Intervencionista da Dor do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e diretor de comunicação da SAESP. Então, Marcelo, com certeza a gente vai ter uma brilhante aula. Muito obrigada pela sua disponibilidade e podemos iniciar. Sugiro que todos desliguem os microfones para não dar interferência no áudio. Obrigado, Mariana. Eu queria agradecer a Sobramide, em especial ao Alexandre, ao Leandro e ao Zé Luiz pelo convite. É um prazer sempre falar sobre dor crônica, ainda mais intervenção, né? E essa pergunta eu acho ela muito interessante. Então, o tema que foi me dado foi anestésico local para bloqueio na dor crônica. Qual o ideal? Vamos passar para o próximo? A primeira coisa que nós temos de pensar é na neurotoxicidade que esses anestésicos, ou que a substância que nós usamos para fazermos a intervenção para a diminuição da dor, que eles podem causar ao nervo. E aí a gente tem uma comparação dos anestésicos mais comumente utilizados, lidocaína, ropivacaína, levobupivacaína e bupivacaína. Né? Próximo slide. E nós sabemos que a aplicação contínua de anestésico local, ele vem sendo utilizado por diversas vias, infusão, emplaços, tem preparações de liberação agora prolongadas, né? E a gente pode colocar isso perto do nervo, colocar na fáscia, nas articulações, ou seja, nós estamos colocando anestésico local em praticamente todo o corpo humano, né? E aqui no próximo slide, é um artigo bastante interessante do British Journal em 2015, que quando a gente coloca a agulha perto de uma bainha de um nervo, né, ele tem uma concentração de anestésico, e quando nós colocamos adjacente na letra B, nós temos outra concentração de anestésico. E aí, na próxima slide, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer um estudo da concentração do slide, do anestésico, que realmente vai chegar no sítio efetor, ou seja, na membrana do nervo, e lá fazer a ação. Então, vocês podem observar que aqui o número 1, nessa bola maior, esse aqui seria um nervo, e no número 1 seria fora do nervo, epineuro. A concentração do anestésico no número 1 é super alta, e à medida que ele atravessa a primeira barreira, que é a epineuro, ela vai se caindo.
Só um Oi. minutinho. O slide não está passando, você está vendo? Não, tá não parado tô. só para mim. Você está Vamos vendo o passar. slide? Vamos passar a próxima, Mil? Isso, Ah, ótimo. tá. Ah, tá. Mil, eu já falei aqui. Primeiro, então, esse slide aqui eu trouxe para vocês para mostrar que nós colocamos um anestésico local, nós podemos colocar um pouco distante do nervo, e o nervo tem vários fascículos, e na letra B nós podemos colocar adjacente ao fascículos do nervo. Então a concentração do anestésico ela varia. O próximo slide, Mil. Nesse slide aqui, já é um artigo de 2018, eu achei muito interessante nós trazermos, porque assim, no número 1, em cima aqui, se vocês verem esse círculo, né, tem 3 círculos, né, oval. O número 1 é o anestésico fora do nervo, ou seja, está na bainha epineuro, e aí nós temos uma concentração no gráfico aqui, bem grande, e à medida que ele atravessa essa membrana, ele vai cair. Então, no 2, quando ele chega aqui, perto do primeiro nervo aqui, ele já cai. E quando ele chega no sítio efetor 3, ele cai mais ainda. E quando ele chega lá na membrana, que é o 4, é uma concentração mínima de anestésico. Então, anestésico. O que a gente tira de conclusão desse slide? Para nós termos a função que a gente quer do anestésico local, a concentração necessária é mínima. O problema está nas barreiras que o organismo tem de proteção dessas células nervosas, porque elas são muito sensíveis a qualquer alteração do meio ambiente. Então nós temos o epineuro, o endoneuro, e dentro dela nós também temos a vasovasorum, e que são barreiras para a difusão do anestésico local, né? E aí a gente vai ter uma concentração mínima efetora do anestésico local, e ela é que vai fazer essa ação que nós queremos de bloqueio de canais de sódio, canais de potássio, e assim por diante. Nós temos aí bloqueio da hiperpolarização pela ativação de AMP cíclico, o TRV, pelos receptores de nicotínico, glutamaérgico e proteína G acoplado. E aí nós vamos para o próximo slide. E tem um mecanismo também intracelular que o anestésico local faz. Ou seja, ele vai acoplar essas proteínas, pode ser por fosfolipase ou proteína quinase, fazendo inibição de proteína C quinase. O anestésico local lidocaína, ele tem ele difere dos outros anestésicos, ele tem uma atividade intrínseca muito particular. Ele consegue entrar dentro da mitocôndria e do retículo endoplasmático e fazer a liberação de cálcio. Próximo slide. Então, como eu havia falado para vocês, ele faz essa liberação de cálcio, e a liberação prolongada de cálcio pode ativar as vias de RNA, fazer uma modificação do neurônio, da célula de neurônio, e também pode fazer uma ativação de uma enzima muito interessante, que é a quinase P38, que ela ativa uma outra proteína e que pode resultar na morte do neurônio. Então, assim, quando você tem uma ativação prolongada do neurônio, pode haver um distúrbio de liberação de cálcio, e esse cálcio, muito tempo no citoplasma do neurônio, pode levar à morte do neurônio. Então, vocês podem observar que a gente está fazendo uso de anestésico local para tirar a dor, mas a gente pode estar também fazendo algum dano ao neurônio. Isso é tão interessante que a gente sabe, por vários estudos, próximo slide. Próximo slide. Isso. Por vários estudos que os anestésicos locais, eles têm potencial para neurotoxicidade, tem relatos clínicos, tem experimentos laboratoriais, e o interessante é que nessas séries de relatos clínicos, eles descrevem um distúrbio neurológico, geralmente eles são transitórios, né? E assim, o que a gente teve mais de relato na literatura
foi da lidocaína, quando nós usávamos uma concentração muito elevada, e quando se fazia no neuroeixo, e aí levando até a síndrome da cauda equina, né? E aí nós sabemos que a lidocaína, ela pode correr uma inflamação, né? Ela pode levar a uma inflamação com uma fibrose reativa. E quando fizeram o corte histológico dessa fibrose, descobriram que temos lá macrófagos, células gigantes do tipo corpo estranho, linfócitos e células plasmáticas. Então, há um tropismo de células inflamatórias perto do nervo e que talvez pudesse levar a essa lesão do neurônio. Próximo slide. Próximo slide. E a gente sabe, né, que a gente já tem isso já bem concreto, que a maioria dos danos nervosos experimentais e distúrbio neurológico clínico, eles se recuperam. Então é uma lesão que ela parece ser dependente da ação e quando o agente se retirado, ele se recupera. E mas alguns casos, quando a gente usava a concentração de anestésico local muito elevada, esse dano era permanente. Então, a gente sabe que ele pode ser temporário, mas pode também, dependendo da concentração do anestésico, ser permanente. Próximo slide, 1000. E aí o pessoal começou a procurar o mecanismo de toxicidade do anestésico local nas fibras nervosas. Eu estou dando enfoque à fibra nervosa, mas isso aí a gente tem em todas as células do organismo, né? Então, aqui em 2007, no Jornal de Anesthesia, esse artigo ele veio colocando o efeito no corpo das células nervosas, pelo próprio anestésico local levar a uma lesão da membrana e levando assim à apoptose, o efeito na própria fibra nervosa, fazendo com que haja uma desconfiguração dos poros dela, né? E assim um efeito eletrofisiológico no atraso do transporte axonal, ou seja, a corrente elétrica tem dificuldade de ser transmitida, e um efeito nas bordas de fibras de crescimento. E isso é tão interessante que numa microscopia eletrônica, próximo slide, onde nós temos fibra C, aqui, e aqui no lado A nós temos no final o brotamento desses neurônios na periferia, e quando a gente coloca anestésico local, esse brotamento ele se apaga e fica na letra B, vocês podem ver na seta aqui, fica uma coisa bem fina, ou seja, uma regressão desse brotamento. Por um lado, quando a gente pensar no anestésico local, para fazermos a diminuição da atividade de um neuroma, por exemplo, isso é interessante. Então, se a gente jogar num lugar onde que tem um neuroma, o anestésico local, essa diminuição, cair, né? Tá. Essa diminuição, então vamos voltar aqui. Nós temos aqui uma fibra C, em onde nós temos assim, os brotamentos da determinação dessa fibra C numa célula normal no letra A. Quando se joga anestésico local, o que acontece? Esses brotamentos, que são tá vendo uma seta branca na A? Esse está bem expandido. Quando se joga anestésico local, ele tem uma retração. Por um lado, nós podemos usar isso aí para dor do tipo neuropática de neuroma. Então, se você tem uma dor espontânea, se fizer essa regressão desse brotamento, é interessante. Então, talvez nós podemos usar isso aí como uma arma na dor neuropática do tipo neuroma. Próximo slide. E a gente sabe que esse potencial neurotóxico do anestésico local ele é similar entre os diferentes anestésicos locais, né? O que a gente sabe? Todos os anestésicos locais aninados, lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, ropivacaína, levobupivacaína, podem fazer o colapso daqueles cones de crescimento e uma diminuição da neurite de crescimento. Isso é interessante para nós usarmos para alguns tipos de dor neuropática.
O colapso desses cones de crescimento induzido pelos anestésicos locais depende muito da concentração e da duração da exposição ao anestésico local ao brotamento. Próximo slide. Próximo slide, isso. E aí nós temos vários estudos mostrando que tem fatores neutróficos que podem fazer a reversão da ação da mepivacaína, da bupivacaína nesses brotamentos. Próximo slide. Esse já é um artigo de 2009 chamando a atenção da apoptose dos diferentes anestésicos locais e células de neuroblastomas. Próximo slide. Aqui é uma associação do efeito da levobup junto com fentanil no neurônio espinhal de rato, mostrando a neurotoxicidade, é bem interessante. Então, a gente sabe que pode ter essa neurotoxicidade. Próximo slide. Esse aqui já é um artigo aqui do Brasil, moção do dano do nervo ciático depois da injeção de bupivacaína, de levo e lidocaína. Então, nós sabemos que tem. E eu acho que esse gráfico, próximo slide, é bem interessante para todos nós. Ele vai elucidar bastante a nossa ideia dos anestésicos locais e a neurotoxicidade, e você pode expandir isso para as outras células do organismo. A primeira aqui, em azul, nós temos a tetracaína, que é um éster, que ela é bastante tóxica, ela leva a uma concentração não muito elevada, ela leva a uma morte celular bastante maior. Depois nós sabemos que a bupivacaína ela é a mais tóxica das amidas. E a menos tóxica aqui seria a procaína e a lidocaína. Né? Então, nós temos a lidocaína aqui com um pouco menos de toxicidade em relação à bupivacaína. E no meio, nós temos a ropivacaína. Né? Então, ficar bem atento que a bupivacaína, que é bastante utilizada pelos colegas para bloqueio de dor crônica, ela é considerada uma que tem mais potencial de neurotoxicidade. Né? E aí eu trouxe para nós esse estudo muito interessante de 2011, onde eles pegaram os adjuvantes, e isso aqui é feito em rato, viu, pessoal? É feito em modelo, e aí eles colocam lá, então, os adjuvantes usando numa anestesia perineural. Quando eles colocam aqui a primeira, o R, a ropivacaína, tem uma morte menor, né? E quando ele vai usando, por exemplo, a ropivacaína, isso, com a dexametasona, já tem uma maior. Aqui na outra eu tenho a ropivacaína com a buprenorfina, vai aumentando o número de morte celular. E depois eu tenho aqui somente a ropivacaína com a clonidina. E depois a ropivacaína com o midazolam. Então, a associação de substâncias que nós gostamos de fazer para diminuir a dor pode levar à lesão celular. Então, nós vemos que a pior associação nesse estudo é a ropivacaína com o midazolam. Né? E a melhor aqui seria a ropivacaína pura nesse estudo. No próximo slide, ele faz um estudo de cada um, depois de 24 horas. Então, aquele lá era 2 horas, depois da exposição à droga, e esse aqui depois de 24 horas. Então, a lesão pela midazolam é a menor, aqui nesse caso, e com a ropivacaína sendo maior, e aí ficando com a buprenorfina em segundo. Isso é muito interessante porque a gente usa muito os anestésicos locais e não pensa nessa atividade neurotóxica. E os adjuvantes também têm essa mesma possibilidade de neurotoxicidade. Vamos para o próximo slide. E aí nós temos, assim, diversos trabalhos chamando... Próximo slide, por favor.
Próximo, isso. E nós fizemos diversos trabalhos, pesquisas, chamando a atenção dos colegas em relação a essa atividade tóxica das substâncias que nós usamos no dia a dia da medicina intervencionista. Próximo slide. E a gente tem que fazer algumas considerações. Os anestésicos locais, eles atrasam ou interrompem a extensão da neurite de crescimento quando aplicado no neurônio de crescimento, ou na regeneração, isso é fato. Para alguns tipos de dor, talvez isso é interessante. Esse efeito pode ser deletério para o estabelecimento normal e manutenção do tecido nervoso, também é um fato. Né? No entanto, quando esse distúrbio está anormal, esse crescimento está anormal, né? Aquilo que eu estou falando para vocês, por exemplo, no neuroma, isso pode ser bem relevante. Então, talvez a gente mudar o anestésico ou a decisão de qual anestésico utilizar, porque a gente sabe que ali tem um crescimento anormal ou uma regeneração anormal do neurônio. Próximo slide. Então, a gente sabe que, seja em 2003, 2015, que todos os anestésicos locais induzem uma apoptose em concentrações clinicamente que nós usamos. Essa neurotoxicidade está relatada com a solubilidade lipídica e pela concentração e pela potência do anestésico local. Mas ela também ela independe da classe. Vocês viram lá que naquele grafo eu tinha a prilocaína por um lado e a clorocaína por outro lado, menos tóxica. Então, ela independe da classe, como a gente pensava que só os ésteres eram os piores, ela independe dessa classe. Ela vai depender muito mais da solubilidade e da potência do bloqueio. Próximo slide. E aí as pesquisas, já em 2018, esse artigo na Best Practice Research Clinical Anesthesiology, falando sobre a perspectiva dos novos anestésicos locais. No próximo slides. E ele faz uma referência muito interessante, que ele põe assim: assumindo que os anestésicos locais eles têm seguranças iguais, e eficácia igual, porque eles conseguem fazer bloqueio, conseguem ter uma certa segurança de ser reversíveis, nós temos de procurar duas características importantes para uma ação futura do anestésico local. Qual que é essa ação? É a ação prolongada e a seletividade. A gente quer para dor, se é para motora ou se é para autonômico com a menor intensidade. Então, vários avanços de pesquisas clínicas têm sido feitas, né, e com uma promissora visão do que vai vir aí pela indústria farmacêutica. Então, a gente tem aqui nas pesquisas, próximo slide, anestésicos locais de liberação lenta, anestésicos locais que eles são acionados pela luz vermelha, então você injeta o anestésico local, conforme você põe uma luz vermelha no paciente, ela atravessa a pele, vai lá na molécula e faz a liberação desse anestésico local. Isso é bem interessante. Outro campo de pesquisa aqui mostrado também, nós sabemos que os canais de sódio, nós temos vários canais, canais de sódio tipo 1.7, 1.3, eles têm mais afinidades, eles têm mais correlação na afinidade para a dor, e aí nós podemos fazer uma molécula que tenha essa atividade melhor para esse canal, ou uma molécula que tenha maior atividade pelo TRV1 também. Próximo slide. E o que eu queria trazer para vocês de mais interessante é que hoje nós sabemos que os anestésicos locais, eles têm uma ação anti-inflamatória muito interessante. E esse artigo em 2008, publicado no Anesthesiology, veio chamando a atenção, em 2000, veio chamando a atenção sobre o anestésico local como uma resposta anti-inflamatória. Então, eles conseguem ver que o anestésico local, ele diminui
a formação de polimorfo nuclear e também a atividade de macrófagos e monócitos que perpetuam a dor inflamatória. E hoje nós sabemos que essa dor inflamatória, ela não só está no estado agudo da doença, mas também no estado crônico da doença. E também sabemos que a glia no sistema nervoso central, que é o sistema de defesa, também perpetua uma inflamação, levando a dor neuropática e inflamatória. Próximo slide. E aí nós sabemos que os anestésicos locais, como a amida, né, eles podem fazer a inibição de células de metástases. Então, começou-se as pesquisas em relação de como usar o anestésico local para diminuir a metástase em pacientes com câncer. Então, veja que interessante que o anestésico local ele vai pegando outros campos. Próximo slide. E aqui, no British Journal, em 2019, eles vêm colocando, porque a lidocaína, ela continua sendo uma das mais estudadas, então eles colocam aqui o mecanismo de ação da lidocaína sistêmica na dor aguda e crônica. Por quê? Eu creio que quando nós usamos a lidocaína, pela quantidade que nós usamos, na concentração que nós usamos, ela não só age no local, ela vai ser absorvida e ela tem uma ação sistêmica. E essa revisão é muito interessante, próximo slide, porque ela, próximo slide 1000, porque ela traz a ação da lidocaína, em particular, que é a que mais é estudada, e aonde ela vai agir. Então, nós sabemos que a lidocaína age em canais de sódio 1.8, 1.9, 1.7 e 1.3. São aqueles canais de sódio que a gente acha mais interessante para a dor e para alguns fenômenos de dor neuropática. Age como agonista do muscarínico, age como inibidor da glicina, ela faz redução da produção de aminoácido excitatório, faz uma redução da produção de tromboxano A2, ela faz uma liberação de opioides endógeno, reduz as neurocinina e liberação de adenosina trifosfato. Próximo slide. Então, a gente, como eu estou falando, a lidocaína é a que é mais estudada, é o protótipo de anestésico local que a gente considera o melhor, mas, embora a gente tenha bastante estudo com a lidocaína, tem falta de bastante estudo, né? Então tem falta de estudo de outros anestésicos locais para a gente saber se eles podem fazer a mesma ação que a lidocaína faz. Então, a gente não poderia extrapolar aquelas ações da lidocaína para os outros, porque a gente não tem estudos ainda robustos, como a lidocaína, para fazer essa extrapolação. O próximo slide. Já estou terminando a minha aula. Então, qual o objetivo do bloqueio regional na dor crônica? Nós estamos querendo fazer anestesia, analgesia, diagnóstico, tratamento. A partir dessa pergunta, nós vamos fazer a escolha do anestésico local. Porque vocês viram, se eu tenho uma dor do tipo neuroma e eu quero fazer uma diminuição daqueles brotamentos, a ropivacaína está bem indicada. Mas se eu tenho uma inflamação, uma dor neuropática inflamatória e eu quero uma ação anti-inflamatória, a lidocaína está mais indicada. Então, não existe, por enquanto, um anestésico local. O que nós temos, próximo slide, que os anestésicos locais, ele tem uma ação muito além do bloqueio de sódio, mas muito além. Eles têm esse forte efeito anti-inflamatório, mediado por receptores acoplados à proteína G. Nós sabemos que eles são tóxicos para um tecido, e que isso pode ser legal para nós, e que talvez esse dano tóxico pode ser revertido, também é legal para nós. E essas novas substâncias, como eu coloquei para vocês, que têm uma duração de ação prolongada e que possa ter um bloqueio funcional diferente, ou seja, eu quero bloquear o canal de sódio 1.7 ou 1.3 de alodínia por toque. E aí você saber escolher. Então, o futuro, próximo slide, o futuro do anestésico local está muito promissor, e esses estudos da ciência básica é que nos permite fazer a extrapolação para a prática clínica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Marcelo, pela excelente apresentação. Um tema pouco falado, muito prevalente, né, que é a nossa prática diária. Posso fazer as perguntas para ele? O Herbert e o João estão aí. Deixa eu só tentar... Está dando um pouquinho de eco aqui? Eu vou tentar só localizar. O João já está aqui, o João Valverde está aqui. Professor João? A Gisela chegou? Ah, o Herbert aí. Isso, perfeito. Agora sim, deu certo. Falta a Gabriela, né? Falta só a Gabi. Deixa eu ver se a Gabi está por aqui. Está aqui, a Gabriela está aqui. Sua câmera? Eu estou desligando a minha câmera porque talvez dá interferência. Quando eu ligo, ela dá... Quer ver? Eu vou abrir e vou ver. Pode abrir, Marcelo, pode abrir. Aí. Pronto, estamos todos aqui. Que coisa boa. Nossa Senhora. Acabei de ganhar uns 5 anos de vida agora. Desculpa, Marcelo, pela inconveniência da apresentação. Não sei. Foi a primeira vez que a gente não conseguiu fazer essa apresentação do próprio computador. Assim. A gente teve algumas dificuldades, né, técnicas com alguns colegas e tudo, mas a gente conseguiu vencer essas apresentações de uma forma geral. A sua realmente foi inusitado. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, agradeço demais. Aí eu vou deixar os colegas então, se manifestarem. Gisela, Mariana, Gabi. Gostaria de parabenizar todos os palestrantes. Eu consegui pegar a maior parte de todos, porque eu e Gisela e Mariana precisamos estar trocando, às vezes, de uma sala para outra, a pedido dos organizadores. Mas, olha, que apresentações brilhantes. E mais uma coisa, eu gostaria de saber da opinião dos 3 palestrantes. Se por acaso... Vamos supor que eu faça um bloqueio num paciente e eu use um anestésico local, essa é a minha preocupação. Vamos supor que eu use, por exemplo, ropivacaína, misturo com metilprednisolona. Eu estou citando um anestésico local e um corticosteroide que estão cientificamente comprovados não serem, às vezes, a melhor opção para o bloqueio que eu estou fazendo, para o teste, para o bloqueio que eu estou fazendo. Se, por azar, acontece alguma coisa com o paciente, a minha grande preocupação sempre foi, gostaria de saber na opinião de vocês, eu deixo de lado a história de eu sempre usei e nunca aconteceu nada. Se a literatura demonstra agora, vocês também teriam esse receio da parte legal, de repente, a gente vai na justiça e a gente recebe, eu recebo. Tipo, aconteceu isso, o paciente está com essa radiculite, você vai ser um parecerista, o juiz te chama. E daí? E daí, se você tem isso descrito na literatura, como que fica? Quer dizer, a gente tem que falar que a literatura demonstra, aí você vai dar sua opinião. Na minha opinião, as melhores opções seriam, entendeu? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Eu posso começar. Do que eu venho estudando sobre essas lesões, eu sempre falo de complicações de anestesia regional também na anestesia regional. A gente tem que pesar com o paciente o risco e benefício na maioria das vezes. E na dor crônica, eu sempre coloco que quando você faz o trato com o paciente, ele está num nível de um grau de sofrimento muito grande. E aí você fala que as opções são essa e a gente está tentando procurar o melhor. Se ele tiver, como se fosse, eu entendo, como se fosse uma reação adversa de um remédio tomado por via oral. Por exemplo, quando você toma um anti-inflamatório e tem uma reação cutânea, que poderia ter essa reação cutânea. Então, assim, nenhuma das coisas que nós fazemos, inclusive eu tenho conversado isso com o Mil, que nós falamos que a intervenção é só quando põe a agulha. Não, a intervenção é a qualquer momento que nós fazemos uma proposta terapêutica. Em qualquer proposta terapêutica que nós propomos,
pode levar a algum efeito deletério. E o paciente vai estar, pode estar sujeito a esse efeito deletério que a gente não tem como controlar, né? A gente pode minimizar, pode mitigar, mas como controlar é um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que é questão de mostrar que a maioria dos pacientes tem um bom benefício das medicações, que a gente sabe o potencial tóxico, nós temos isso aí, estão procurando alternativas a isso, mas o que temos para hoje é isso. Acho que é um bom papo, um bom relacionamento com o paciente. Gabriela, eu acho que uma dos problemas que ocorrem tem, segundo a literatura e segundo o que a gente vê no departamento nosso de qualidade, segurança e gestão de risco, o que mais se observa é que tem menos saques, menos demandas judiciais, quanto maior a empatia que você tem com o doente, menor a chance de demanda judicial, ou de saques, ou de queixas. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental. O segundo ponto, dentro de toda a nossa prática clínica, durante todo o tempo, a gente sempre procura usar as melhores práticas, as melhores evidências. Mas mesmo tomando todos esses cuidados, obviamente, pode acontecer um ou outro caso, né, de demandas de diversas origens. Mas se a gente pensar nesses detalhes, se você no seu hospital tem lá um departamento de qualidade, de segurança e gestão de risco, é um passo à frente que a sua instituição dá na tentativa de minimizar esse tipo de problema. Nós temos essa experiência há 15 anos no hospital. Então, sempre que tem alguma parestesia, algum adormecimento, alguma sensação neuropática, algum problema com qualquer paciente com relação à intervenção, tem um time de pessoas, mais aquele intervencionista, que tenta abordar este problema logo de cara. Não minimizar e não deixar a coisa andar sem tomar nenhuma providência, especialmente em tentar explicar, orientar e contar a verdade. É isto que minimiza os saques, é isto que minimiza as demandas dentro de um hospital ou dentro de uma clínica. Quer dizer, pelo menos na nossa experiência. Professor, eu também concordo com o Dr. João Valverde, comentou sobre a relação com esses pacientes, né? Quando você tem uma relação boa, de extrema confiança, né, do teu paciente, e também no pós-procedimento, aquele suporte que você oferece, mesmo podendo ter alguma complicação, eu acho que isso aí já reduz muito nessa possibilidade de uma demanda judicial, né? E outra coisa importante que eu costumo usar sempre na prática são os termos, né? Os termos de consentimento, né, para o procedimento. Isso eu acho que também é uma coisa que não sei se todo mundo usa nas intervenções em dor, mas eu acho que é importante demais também a gente estar sempre com os termos assinados, porque realmente, né, é uma pergunta muito frequente dos nossos pacientes, é perguntar se tem risco. Tem risco em procedimento? Então, assim, ele sempre quer ouvir a frase de que não tem risco, né? E a gente não tem como dizer isso para ele, né? Tem risco, tudo tem risco. E aí o termo, eu acho, também é uma coisa importante, além da relação, essa relação de sinceridade, transparência com o paciente, eu acho que conta muito para diminuir essa chance, né, de uma demanda judicial. Sim, extremamente importante. A empatia
profissional é, assim, tá? Além do conhecimento, estão juntos ali, concordo. Gisela, você parece uma repórter. De tão chique. Você parece uma repórter. Nossa, agora fiquei feliz, professora. Nossa, Veio meu dia. Jornal Nacional, você fica mais sentada importante. retina, você tem uma postura de repórter que eu estou impressionada. É mesmo? Obrigada. Podia ir para Globo. E para Rede Globo. Obrigada, Gabriela. Ô, gente, eu tenho uma pergunta. Mas eu não sei, Mariana, você queria falar? Não. É uma pergunta de uma participante, mas não, pode então perguntar, vamos. depois eu pergunto. Porque o meu é só uma discussão prática de dia a dia mesmo, que eu acho que isso aqui é assunto assim, tão frequente no consultório da gente, mas assim, eu acho que pode responder a pergunta da Raquel, né? Que eu tô vendo aqui no chat. Isso. Então, Marcela, é uma pergunta direcionada para você, da Raquel de Oliveira. Ela tem um paciente que tem um cisto no nervo ciático na região glútea e isso está gerando uma dor ciática. Então, ela te pergunta qual poderia ser a conduta no caso de um cisto perineural sem história de trauma. Esse paciente, ele não tem indicação cirúrgica, ou pelo menos assim, a indicação cirúrgica leva a um grande risco de lesão motora pela topografia do cisto. Então, o que você indica? E eu queria te perguntar também, rapidinho, se você puder responder, se quando a gente pensa em inflamação neurogênica, né, em um nervo, a gente na dor crônica vai lidar com nervos que são inflamados e doentes, com as barreiras protetoras todas, né, num processo patológico. E se isso faz com que na dor crônica a gente tenha sempre que escolher tanto o melhor anestésico em termos de neurotoxicidade, quanto as menores concentrações possíveis, pensando em neurotoxicidade, em condrotoxicidade, também quando a gente faz a administração intraarticular. O que você pode falar sobre isso? Bem interessante as duas perguntas. E a Raquelzinha, não é? A Raquelzinha. É bem interessante, porque assim, se é um cisto, é um neuroma ou é um cisto, né? Se for um neuroma, se você quiser jogar lidocaína para testar se é neuroma, tem a primeira pergunta, é um neuroma ou é um cisto? É um cisto, parece. É um cisto. Então, esses cistos, eles são uma pedra no sapato para todo mundo, porque ninguém quer mexer. Tarlov, né? Isso. O que eu tenho feito aqui, eu jogo o anestésico local, lidocaína, né, a 1% e vejo qual a resposta. Inclusive, eu estou com um neuroma, um cisto, que é o neuroma de Norton, numa paciente, que eu fiz isso na quinta-feira, e do pé direito melhorou, do pé esquerdo não melhorou. E agora eu falei para ela, talvez nós vamos ter que indicar cirurgia. Então, esses cistos eu chamo de uma thorn, é uma pedra no sapato para a gente, porque a gente fica nessa dúvida, mas o que eu jogaria, lidocaína. Eu não ponho outro anestésico local, porque às vezes você pode fazer um efeito rebote, ter um aumento desse cisto. E a lidocaína ela é mais tranquila, porque tem mais estudos em relação à lidocaína. Então, eu uso a lidocaína a 1%, fiz isso na quinta-feira passada, e um lado estava bem melhor, o outro ela me mandou uma foto até com o pé meio vermelho, assim, eu falei assim, vamos tomar antibiótico. Então, é complicado, é uma boa pergunta. Em relação ao anestésico local e concentração, ele pode fazer danos a todas as células, ainda mais aos condrócitos. Essa é uma grande briga de ortopedista. Quando a gente fala, vamos jogar anestésico local dentro da articulação, eles querem morrer porque pode ser uma lesão dos condrócitos, e isso ocorre, isso realmente ocorre. Não só o anestésico local, como os corticoides, como o Dr. João na aula anterior ele colocou. O que nós temos hoje em dia, que a dexametasona, ela seria a menos tóxica para esse tipo de lesão. Porque os particulados, eles têm a tendência de obstruir a vaso vasorum dos tecidos.
levar a uma necrose, onde pode ser que é a perpetuação ou a piora da dor pelos corticoides de depósito. E a dexametasona, por outro lado, ela tem uma potência anti-inflamatória muito grande e uma ação, um tempo de ação prolongado, até 72 horas. Então, por isso que nós estamos trocando os particulados pela dexametasona. E numa dose, aí as pesquisas vêm mostrando que a dose até no máximo 8 miligramas, diferente do que o pessoal faz. O pessoal pega 5 ampolas, 4 ampolas e faz em todos os lugares. Não precisa, porque a dúvida é, ele age no local ou ele age sistêmico? Então a dúvida é bem essa. E tem trabalhos mostrando a aplicação dela sistêmica versus na anestesia regional ou no bloqueio regional, e com efeitos semelhantes. Então é interessante. Eu até passo a bola para o Dr. João, porque ele falou sobre corticoides, adjuvantes, que é interessante. Eu concordo com você, Marcelo. Eu acho que é isso mesmo. Com relação à dexametasona em altas doses, acima de 15 miligramas, existe uma tentativa de, inclusive, fazer prevenção de dor persistente. Mas isso também não está claro, não, com a dexametasona. Assim, doses acima de 15 miligramas, às vezes até mais. Mas o cuidado entre particulado e não particulado está na onda, né? Está no momento de grande discussão, de aparecer os problemas, de divulgar, de escrever a respeito disso, porque a gente precisa de mais dados mesmo, né? E comparando alguns procedimentos entre particulados e não particulados, o que se tem só que não tem diferença significante é com relação ao nível da dor. Mas com os efeitos, com as complicações, aí muda bastante. Então é isso que a gente precisa saber hoje, né? Se não tem muita divulgação de injeção intraarticular ou interlaminar ou por via sacral de corticoide particular com relação a efeitos colaterais, mas tem transforaminal. Mas a gente precisa de dados. De momento é esse, a discussão hoje é essa, né? É a grande discussão. Essa preocupação com o particulado e não particulado apareceu principalmente no Congresso da UIP, em Maastricht, em 2010. Nesse congresso, um pouco antes, 2 anos antes, tinha sido detalhado, surgido novas agulhas para punção cervical. Então, na época, a gente fazia punções cervicais, etc. e tal, e o que aconteceu foram descrições de 14 casos na literatura de paraplegia, tetraplegia, morte súbita, e pela proximidade da artéria com o nervo na região cervical. Então, foi quando começou isso na região cervical, pelo desenvolvimento da técnica, né, que proporcionou isso, que esse cuidado acabou vindo à tona. Professora, eu estava só lembrando aqui da aula do Marcelo, quando ele fala sobre neurotoxicidade. E eu estava aqui filosofando aqui, Marcelo, na cabeça, assim, qual seria, né, uma concentração ideal, por exemplo, da lidocaína, né, que tivesse a menor neurotoxicidade, mas que garantisse o bom resultado, né, comparando concentrações de lidocaína. Qual seria, não sei se, eu não li um trabalho a esse respeito, qual seria a concentração mínima, né, que eu iria diluir, mas que eu mantivesse, né, o bom resultado, né? Não sei se isso é uma ideia. É difícil, hein, Herbert? Assim, estou pensando, filosofando, pode ir, né? Você sabia que na literatura, porque assim, o Jean, ontem a doutora Gabriela foi até suplente da banca de um aluno nosso sobre lidocaína em dor neuropática, síndrome compartimental regional. O Dr. João também estava presente. E a gente fez um levantamento na literatura sobre a concentração sérica, que não é neurotóxica, que não é tóxica, e que tem um efeito benéfico de anti-inflamação que a gente estava querendo.
Então, a literatura tem as concentrações que ela procura a não toxicidade, e a lidocaína tem uma diferença interessante, porque ela, quando você faz a lidocaína, por que não tem toxicidade a primeiro momento? 40% da lidocaína fica no pulmão. Ela tem uma afinidade pulmonar, fica lá no pulmão e depois ela é redistribuída. Então, por isso que nós não vemos tanta toxicidade na dor crônica com a lidocaína, porque ela tem essa primeira passagem no pulmão e depois a liberação. E isso faz com que ela também perpetua a sua ação anti-inflamatória por dias. Por isso nós fazemos aquele bloqueio simpático venoso e tem um bom resultado. Né? Porque nós estamos utilizando a ação que vai além do bloqueio de canais de sódio. É uma ação anti-inflamatória desses anestésicos local. E a que a gente tem mais estudado é a lidocaína. Então, assim, o que se tem na literatura de pesquisa de neurotoxicidade, na verdade, é toxicidade. Entendi. E a concentração sérica no sangue. Isso já está definido. E aí a gente vai tentar baixar, então, assim, a menor dose para ter o melhor benefício. Né? E o que falta para nós é publicarmos, né? A gente não publica. Eu acho que menor dose, Marcelo, é 0,5 miligrama. É 0,5%. É que, dependendo da dose anestésica da lidocaína, ela pode ser hiperálgica. Bom, não sei, mas com 0,5% eu faço alguns procedimentos. Eu não vejo problema de 0,5% a 1%. Também não sei explicar, mas... Não, o meio é porque nós temos que pensar... Uma pergunta que eu queria fazer para você a respeito da lidocaína é se você viu alguma coisa com relação aos metabólitos da lidocaína, com ação benéfica com relação aos metabólitos dela. Melhor para responder você mesmo, de lidocaína. A tese não foi sobre isso, João? Não. Não? João, Foi você, eu não sei se foi você ou foi o Durval que escreveu. Foi o Durval que escreveu sobre isso, sabia? Dos metabólitos da lidocaína. Confundir com o Durval, vai dar uma distância, hein? Não, eu confundi a mesma escola, a Unifesp, só isso. Mas eu não lembro. Eu não me lembro, mas eu li, é um trabalho que foi feito está na Revista Brasileira de Anestesia, sobre a lidocaína e o metabólito. E o Durval fez essa revisão de literatura. O Durval, que eu me lembro direitinho desse trabalho. Porque o Durval usa a lidocaína venosa, assim, em altíssimas doses, né? De 3 até 5 miligramas por quilo de peso em infusão venosa. Então ele tem lido bastante. Eu não faço uma miligramagem tão alta por quilo de peso, mas ele costuma divulgar isso. Alguém da mesa aqui, do painel, tem experiência da lidocaína aí? Não, eu não lembro. Não, essa questão dos metabólitos eu também não lembro. Eu sou entusiasta também da lidocaína, faço assim, muito aqui no serviço que eu sou membro, a gente usa muito bloqueio simpático venoso, e uma coisa que a gente tem usado, inclusive, muito, é a lidocaína para dor aguda pós-operatória em infusão contínua. A gente estende, e a gente percebeu o seguinte, estende as primeiras 48, 72 horas nessas toracotomias, às vezes, assim, de fato, assim, o resultado é sensacional. Aqui em Juiz de Fora a gente tem usado muito nas colunas, no pós-operatório, também. Principalmente em criança, aquelas escolioses, o resultado tem sido muito bom. E às vezes a gente ainda coloca ketamina junto, né, para infusão bota 0, 0,5, 0,1, e fica excelente. E aí vocês mantêm também, Mariana? 24, 48 horas depois? A gente também tem isso, é muito interessante. Gente, eu queria jogar para uma parte mais prática, que eu acho que assim, os temas das palestras assim, foram muito interessantes, que eles se complementam. A gente pensa qual corticoide usar, se é particular, se não é, qual anestésico, etc. e tal, e a VIA, que foi a aula do Ebert, né? Que é uma coisa que a gente... também existe uma discussão, né? Que a gente sabe que a caudal, de fato, é a mais segura, com menor índice de complicações, ela é simples. A transforaminal, a gente
teve uma fase de ter mais evidência de benefício curto prazo, né? E agora, começando a sair também os trabalhos com essa via interlaminar, a peri, na verdade, interlaminar, mas paramediana. E eu quero ver, assim, na experiência de vocês, o que vocês têm feito mais? Vocês costumam combinar, tipo, caudal com transforaminal? Vocês estão fazendo essa peri, na verdade, paramediana? Eu faço muito pouco. E eu queria ver na experiência de vocês, se na prática do dia a dia, de fato, assim, vocês percebem esse benefício também que está sendo mostrado de ir mais para a via ventral e às vezes ter um benefício maior na dor. Eu na prática do dia a dia, Gisela, eu realmente uso mais a abordagem transforaminal e a abordagem caudal no dia a dia, né? Mas confesso que tenho curiosidade até de fazer um trabalho comparando a transforaminal com a paramediana. Porque é interessante, porque existe uma explicação fisiológica, a gente fala assim, não, peri-interlaminar a gente não vai fazer, porque tem a questão de ficar mais posterior, a gente quer ventral. A caudal teria um ganho nesse sentido, então você faz a caudal. Mas eu vi, eu acho que um trabalho recente agora de 2019, que eles compararam a transforaminal paramediana, a transforaminal com a paramediana, com equivalência. E eu fico pensando nisso, assim, porque teoricamente eu acho que ela tem menor índice de complicação. E consegue, né, jogar mais para o espaço ventral quando se compara com a abordagem pela linha média, né? A nossa intenção realmente é jogar para a região mais ventral possível, né? Infelizmente, a transforaminal, a gente tem os riscos das artérias segmentares, né, radicomedulares ali, a gente sempre tem uma preocupação, né, de uma complicação mais grave, e aí seria uma opção para reduzir esses riscos de complicações, se fazer uma paramediana, né, seria uma saída bem mais interessante. Depois dessa série, eu acho que eu vou começar a tentar fazer em alguns casos, assim, Então, eu acho assim, que a gente corre aí no nível tóraco lombar alto, que corre um risco grande aí de lesão de Adamkiewicz. Eu já não iria por aí. Vamos dizer, de L1, L2, sei lá, eu teria medo. A peridural que a gente faz normalmente como anestesista, o líquido já sobe ventral, né? E essa história de ventral, para mim, é tão complicado entender. Foi o Gabor Hacks que começou em 2017. Ele mostrou, né, que quando você aprofundava a agulha e invadia o triângulo de segurança, você ia mais ventral, no forame, você, em vez de colocar a agulha aqui, você iria basicamente bem aprofundado. Então, a sugestão dele na época, mas não tem trabalho publicado, foi fazer modulação. Então, vamos supor, para injetar, você injeta antes, e depois, quando você vai modular, para modular, você coloca a agulha mais aprofundada. Mas não tem trabalho publicado. O único jeito de você, por exemplo, passar um catéter ou um líquido que você injetar, começar a ir para a região posterior, nas nossas técnicas, que a agulha entra basicamente 90 graus, 75, vai tudo ventral. O único jeito é você entrar basicamente 30 graus, que é quando você faz a inserção do estimulador de medula. A gente não faz uma peridural nesse sentido, na vida cotidiana, né? Tirando o sacral, né? Gisela, sabe outra coisa? Eu uso muito clonidina, né, nos procedimentos. E aí, no caso, por que eu gosto do sacral? Porque o de 10 ml, a gente sabe, de 8 a 10, chega até L4, você acaba pegando todo o ciático. L4, L5, S1, S2, S3. E a concentração de receptores alfa-2 no paciente com dor crônica é muito maior na região sacral e cervical do que nas regiões lombar e depois torácica. Isso está publicado. Então, como, por exemplo, a gente usa um anestésico aí numa concentração baixa, lidocaína, usa como analgésico, não como anestésico, e a clonidina, que é lipossolúvel, então a vantagem, por exemplo, seria a administração próxima ao sítio.
Entendi. Quanto que Qual dose, você pode usar? Exatamente, deixa eu te perguntar. O quê? Qual dose Qual dose? da clonidina? Então, toda vez que você pensa em drogas, você tem dois tipos, a que se liga em receptor e a que se liga e a que atua em enzimas. A que atua em enzimas tem um teto, e aí é igual para todo mundo. A que liga em receptor depende do que você quer. Então, por exemplo, como o meu serviço é um serviço de alta rotatividade, eu uso 30 microgramas, porque se você for ver as publicações, até no Anesthesiology de 2005, chama mini dose de clonidina segura, que você tem um efeito benéfico. Então, assim, a gente tem trabalhos publicados, se você ver grande parte dos pesquisadores acabam optando pela dose de 30, porque, vou dizer, Gisela, é um número simpático no começo? Não, a gente começou com 150, eu comecei 150, 75, 37,5, 30, 25 e voltei para 30, né? Uhum. Isso começou em 1997, foi quando ela chegou no Brasil, a clonidina, nos Estados Unidos em 1995. A gente não tinha experiência. A gente chega nessa dose de 30 porque o paciente pode ir embora para casa, mas você pode usar a dose que você quiser. Assim, droga que liga em receptor, a decisão é sua. Só que aí a gente pensa mais nos efeitos adversos. Eu uso 30 microgramas. Joia. Ô, Gisela, eu acho interessante falar para vocês a experiência que eu tive. Meu marido teve uma hérnia lombar e assim, ele não conseguia nem ficar em pé. Eu fiz um bloqueio que simplesmente não adiantou nada. Eu falei, gente, não posso botar meu marido na cirurgia de coluna, entendeu? De jeito nenhum. Aí, o que eu fiz? Eu posicionei a agulha transforaminal no nível da hérnia, no nível acima, no nível abaixo e na caudal, peridural caudal. Não, mas peraí, aí você fez um outro bloqueio? Ou esse que não... Fiz um segundo bloqueio em uma semana. O primeiro você tinha feito o quê? O primeiro eu fiz transforaminal no local, no nível da hérnia e caudal. Não deu certo. Uhum. No segundo, eu fiz transforaminal no nível da hérnia, um nível acima, um nível abaixo e posicionei uma agulha na peridural caudal. Deixei todas as agulhas posicionadas e fiz contraste para ver, pelo contraste, por que caminho eu conseguia chegar melhor ali naquele nível. Porque no próprio nível, o contraste ele ia todo para fora, ele não entrava dentro do canal, entendeu? E aí você consegue estudar um pouco por onde você pode conseguir chegar ali e naquele nível melhor você investe mais, em maior quantidade de anestésico. E depois desse bloqueio, ele está andando de bicicleta, já tem quase um ano e está bem, graças a Deus. Sensacional. Mas isso é muito interessante. Andar de bicicleta Mariana, a gente, quando pega a raiz, o que o pessoal indica assim, vamos supor, a raiz de L4, ela comunica com L3, L4 e L4, L5. Aí, você também tem que pensar o seguinte, a aula do Herbert foi muito boa. De repente, aquela hérnia não é a causadora de uma raiz, é uma outra raiz mais embaixo. Então, assim, por isso que chama bloqueio teste, mas, assim, a priori, a gente faz sempre duas. Você pensou na palavra L4, você vai fazer tudo que tiver L4, L3, L4, L4, L5. Só que aí, L4, L5, L3, L4, eles estão sempre transforaminal. Já, por exemplo, o S1 e S2 é sempre intracanal o gânglio. Eu, às vezes, faço até tipo transforaminal, sabe, no sacro. Se você quer, por exemplo, uma coisa bem específica mesmo, se o cirurgião quer o bloqueio teste, mas eu concordo com você, uma função só não resolve. Porque a anatomia não é restrita desse jeito. E às vezes, assim, de fato, a gente faz o epidurograma, só tem aquela falha de cimento, né? Não chega. Às vezes é o que você falou, você faz a caudal, o contraste falha, porque você tem um processo inflamatório tão intenso ali que não chega. E às vezes você chega por cima e não por baixo, sabe? Então você estudar melhor, né? Porque cada hérnia funciona de um jeito, né? Que nem a Laurete está falando. De repente, está acometendo duas raízes, né? São duas raízes que estão doentes, não uma só. Tem hérnia que está mais para dentro, outras que estão mais extraforaminais. Então, e às vezes, professora, como a senhora comentou, você está entrando no forame, mas a hérnia está pegando a raiz descendente. Sim. Então você tem que entrar no forame de baixo para justamente pegar ela. Então você testou tudo, literalmente. Né? É isso aí. Foi excelente a escolha da estratégia.
Mariana, mas sabe o que eu acho interessante? Eu nunca tive, assim, dor de hérnia, mas eu acho interessante quando a gente tem. Foi ruim, eu sei. Mas, assim, porque a gente consegue rever o paciente, né? Eu não acho ruim, não. Eu acho que tudo é válido, né? Sentir a dor. Sim. Ruim se ele não melhorasse, né? Eu falei, gente, minha reputação vai acabar se você E com qual diferença? Você fez o segundo com quanto tempo depois? Uma semana. Uma semana? Uma semana. Muito interessante. Assim, outra diferença que eu fiz no segundo, né, que vale ressaltar e que eu tenho feito bastante, mas, enfim, ainda não tenho experiência para falar, é o uso de alozima. Eu tenho usado muito nas pacientes pós-artrodese, né? Mas nele eu também usei naquele desespero, né, de você tentar resolver de qualquer maneira. E o que deu certo eu não sei, mas assim, foram essas as diferenças e hoje meu olhar mudou para esses pacientes, sabe? Então eu estudo mais o canal, vejo aonde que eu tenho que ir, que tipo de hérnia que é, e tem melhorado os resultados. Essa acaba pelo mais aquele padrão, né? Foramen, caudal ou só foramen. A alozima é muito bom o coadjuvante, muito bom. Eu tenho gostado. A técnica do Dr. Hax ele usa, né? Interessante também, quando tem... você não usou o cateter de Hax, não, né? Você fez... Já. Não. No caso dela, sim, Laurete, da Mariana. Porque eles falam muito isso, né? O catéter, às vezes você sobe pelo hiato sacral, você posiciona o catéter, e às vezes o Fabrício faz muito isso, né? Aí ele entra transforaminal e ele faz in-out, né? A gente faz duplo. Exatamente, porque aí você faz o mecanismo que você consegue segurar. Foi um raciocínio de Hax sem Hax, na verdade. Então, 2 casos ontem disso. Interessante. A gente sempre pega, porque você já está com o paciente no centro cirúrgico, você vai correr algum risco? Não. Você pega por dentro, você pega por fora. É o famoso aqui em Minas, a gente fala, Gabriela, cercar o frango. É o que eu faço. Aí eu faço igual o Herbert. O Herbert, eu gostei muito da aula do Herbert, gostei da aula de todos, mas assim, o Herbert chamou atenção para coisas que as pessoas não pensam. Por exemplo, não é só compressão... Parece óbvio, mas não é, né? A articulação facetária também. Então, por exemplo, quando você pega um paciente, você vai fazer radiofrequência. Eu vou fazer só o gânglio dorsal. Não. Tira toda a sensibilização que pode ser possível. Faz todos os ramos medianos facetários. Tira qualquer coisa que acorde essa dor de alguma forma, né? Assim, o resultado fica muito mais bonito. Dura tipo de 1 ano e meio a 5 anos. É muito melhor, né? Então, assim... vamos ver se as pessoas vão aproveitar a sua aula, Herbert, foi muito legal. Então, os medicamentos aí do Marcelo e do Valverde. O que eu acho interessante, só complementando, que eu tenho feito também, tanto transforaminal quanto caudal, e depois que eu termino, eu estou usando muito o paravertebral para fazer a dessensibilização, sabe, professora? Porque existe uma sensibilização, tanto na aula, por isso que eu queria assistir a aula do Herbert, que ele deve ter mostrado essa sensibilização. Foi junto. Isso, e aí tem que ser feito, você tem que fazer, não adianta só tratar a hérnia, tem que fazer a dessensibilização, porque existe todo o mecanismo de proteção da musculatura que vai ficar mais sensível e você precisa diminuir essa dor, então, da musculatura. Então, quando você faz o bloqueio o paravertebral espinal, que é o ESP, que está na moda, você faz um bloqueio interfácia que você acaba diminuindo. O que é isso, Marcelo? É um bloqueio que nós pegamos o processo transverso das vértebras e lá no processo transverso a gente coça a agulha nesse processo, afasta um pouquinho e injeta, e você vê a dispersão do anestésico entre as fáscias. E essas fáscias é onde está passando os nervos terminais que dão aquela dor muscular. Né, porque assim, quando ele começa a ter a hérnia, ele começa a ter uma postura viciosa, uma postura de defesa. E a postura fica doendo, então ele começa a ter pontos gatilhos também. E quando você faz esse bloqueio associado, ele tem uma dor, ele tem uma melhora da dor impressionante. E aí é onde você trabalha com a fisioterapia e com a liberação miofascial desses pacientes. E aí... Marcelo, você já escreveu sobre isso? Onde que você está lendo sobre isso? Não, eu estou fazendo essa conclusão porque eu estou fazendo bastante nos pacientes e estou com um bom resultado. E eu estou extrapolando pela ideia.
Eu só estou pensando com o Tiago Herbert, porque eu estou extrapolando essas ideias e fazendo nos pacientes. Né? E a gente poderia fazer junto, viu, professora? Porque é muito legal. O bloqueio do eretor da espinha, Gabriela, tem difundido bastante, né, por conta do ultrassom. É verdade. Então, com o advento do ultrassom, a facilidade da gente ter o ultrassom na mão, na sala, na cirurgia, nos bloqueios, Fantástico. facilitou muito. Então, você faz torácico, lombar, eretor da Eu vou ter espinha, que lombar. começar a aprender Por exemplo, ultrassom. para a hernia cervical. Pode falar, professor João. Eu vou ir aprender com vocês. É isso aí. Por exemplo, para a hernia cervical, você vai na hernia cervical e aí o grupo muscular que está mais doendo. Então, você pode fazer, por exemplo, na região do esternocleidomastoide, você pode fazer na região, sei lá, do longuíssimo do pescoço. Então, se você encontrar que é uma área de sensibilização com pontos gatilhos naquela região, você vai fazer um bloqueio interfacial. E aí você melhora da dor. É bem interessante isso. Marcelo, eu acho fantástico assim mesmo. No dia a dia, viu, professora? Eu tenho valorizado cada vez mais os quadros miofaciais nessas lombalgias. Né? Então, é como a Gisela comentou, né? Que a gente, uma frase que a gente escuta, vamos cercar a galinha. Mas é porque, às vezes, você faz um bom... É o frango, né? A cara do Lúcio Roth, ele fala muito essa frase, né? Então, assim, você vai fazer um bloqueio foraminal, vai fazer um bloqueio facetário, mas aquela lombar está com toda aquela contratura da musculatura. Você sente quando você passa a agulha ali, a agulha para o bloqueio, você sente aquele twitchzinho, você sente, né, aquela face ali endurecida, inflamada. Então, como o Marcelo comentou, né, você fazer um ESP lombar para os quadros, principalmente de lombalgia aguda, aquele quadro bem agudo, na crise, aquela musculatura, ela relaxa, né? Relaxa bem, e é um bloqueio simples mesmo, você faz ali rapidinho com ultrassom e agrega bastante. Eu acho que a gente está tendo excelentes resultados. Vocês são super especialistas em ultrassom. Hoje em dia tem estudos que mostram que a face é muito ricamente nervada também, né? Isso pode... Aí você sensibiliza. E, além disso, existem muitos nervos que transitam nesses planos faciais e que, pela contratura muscular, eles podem ficar aprisionados ali. Isso também contribui para uma dor que ninguém entende, nada melhora. Né? Essa é a diferença, né, de quem faz dor, né, Gabriela? É fazer diagnóstico de dor, né? Sim. É isso que interessa. Eu acho que, no fundo, tudo é fazer diagnóstico que os outros não fazem. Então, a dor tem esse lado bem objetivo, né? O treinamento é para fazer diagnóstico de dor, não é para dar remédio, né? Nem fazer bloqueios. É para fazer diagnóstico. Isso é que interessa. É o que eu falo. Às vezes o pessoal fica preocupado. Eu não fiz tal bloqueio. Calma. Você precisa aprender só a mexer a agulha, mais nada. O resto é anatomia e você estudar. Sabe mexer a agulha, acabou. Você faz qualquer bloqueio. E fazer o diagnóstico e indicar o bloqueio certo, né? É isso aí. Gente, eu vou pedir licença para vocês, que eu vou participar da mesa em uma outra sala agora. Então, eu vou me despedir e agradecer, que eu achei que foi assim, uma sessão muito bom, porque isso é muito dia a dia, né? Muito prevalente. Então, eu achei que a discussão foi super rica. Obrigada, viu? Nossa, eu tô aqui de longe, aqui, ó. Eu não tô ouvindo tudo aí, tô aqui o tempo todo aqui com vocês. Aqui. Escondido aí, né? Nossa, tô impressionado com o nível da discussão aí. Eu fiquei caladinho aqui para não passar vergonha. Olha, Alexandre, você é em São Paulo, hein? Só passar lá. Ô, professor. Não, Alexandre, eu não sei fazer ultrassom, você não passa vergonha. Que isso, gente. Muito obrigado. Eu não tenho como agradecer realmente a dedicação de vocês. E, nossa, muito, muito agradecido. E as palestras foram brilhantes, né? Eu acompanhei todas aqui. Tive o prazer de acompanhar todas. Bom, muito obrigado. Obrigado. Um abraço, gente. Um grande abraço para vocês. Gente, tchau. Tchau.